Antes de passarmos a palavra para o João, que vai estar nos ministrando hoje, eu gostaria de fazer uma breve meditação sobre um versículo de Provérbios, capítulo 28, versículo 27. Esse provérbio diz assim: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Não precisa ir muito longe para nós sabermos que hoje há muitas pessoas que já estão passando fome nas suas casas. Hoje mesmo eu estava lendo no noticiário de um grupo de pessoas, umas 40 pessoas que invadiram uma casa no Rio de Janeiro, e como elas não têm mais acesso à rua, digamos assim, elas estão lutando contra a fome. E esse provérbio, ele diz assim: o que esconde os olhos terá muitas maldições. Meu irmão, eu desafio você a abrir os seus olhos. Abrir os seus olhos para as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Abrir os seus olhos para as pessoas da comunidade que provavelmente estarão sofrendo com essa crise toda que nós estamos passando. Também para as pessoas da nossa cidade. Há muitos lugares onde a carência tem aumentado, onde a necessidade tem aumentado. É o nosso papel como igreja, é o nosso papel como cristãos, é o nosso papel como filhos de Deus, ajudar, servir. Então, meu irmão e minha irmã, eu desafio você a estender a sua mão para ajudar ao necessitado, ao carente neste tempo. Se você não sabe como fazer e gostaria de fazê-lo, você pode procurar a um de nós pastores. Talvez você queira contribuir com uma cesta, com algum alimento, e de alguma forma nós vamos fazer com que isso seja viabilizado, para que nós possamos socorrer as pessoas que estão carentes e necessitadas. Meu irmão, minha irmã, isso é o papel da igreja. Na igreja de Jerusalém, quando eles estavam enfrentando grandes dificuldades, a igreja se ajudava. As cartas paulinas, todas elas falam dessa ajuda, desse cuidado uns com os outros. Então, não fique apenas olhando para a sua necessidade, não fique apenas olhando para a sua luta, mas olhe para a necessidade do próximo. É uma grande oportunidade que nós temos de abrir os nossos olhos para cuidarmos dos outros, para fazermos com que se cumpra a palavra de Deus. Porque segundo este mesmo provérbio, o que dá ao pobre não terá necessidade. Façamos isso, vamos cuidar uns dos outros, porque esse é o chamado de Deus para nós. Deus abençoe a todos. João. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos, a graça e a paz. Eu queria hoje dar continuidade em nosso estudo sobre o Evangelho e falar um pouquinho disso que o Saulo comentou aqui, o Evangelho e o nosso próximo. Como o Evangelho nos leva a um relacionamento mais profundo com o nosso próximo. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, o texto base é o versículo 11. A partir desse texto nós vamos tentar argumentar que o Evangelho nos leva, nos move a amarmos ao nosso próximo, a amarmos os nossos irmãos também. 1 João capítulo 4, versículo 11, ele diz o seguinte: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos ter uma palavra de oração.
Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, reconhecer nossa total dependência de Ti, Deus. Eu preciso da Tua ajuda para transmitir a Tua palavra. Senhor, ajuda-me a ser fiel à Tua palavra, abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, aonde quer que elas estejam, e que o Teu Evangelho modifique as estruturas do nosso coração, Deus, em nome de Jesus, que Ele modifique as motivações do nosso coração, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho e o nosso próximo. Esse é o terceiro estudo que eu estou fazendo a respeito do Evangelho, e nós vimos uma definição que nós tentamos colocar a respeito do Evangelho, é que o Evangelho é aquilo que Cristo fez por nós, é aquilo que Deus faz por nós. Nós vimos no primeiro estudo que nós estudamos sobre a parábola do filho pródigo, e ali nós percebemos que há duas abordagens que as pessoas se utilizam, e nós muitas das vezes utilizamos. Quando eu estava estudando isso, eu vi o quanto eu me pareço com o irmão mais velho da parábola, e é uma luta para nós vivermos debaixo da graça do Senhor. Então, na parábola do filho pródigo, nós vimos que há um irmão libertino que sai de casa, e há um irmão legalista que está dentro de casa, e ele dentro de casa ele se acha merecedor dos favores do pai por causa do serviço que ele faz. Então nós vimos que o pai perdoa o irmão mais novo, e o pai tenta reconciliar, trazer para dentro da casa também o irmão mais velho, mas o irmão mais velho tem mais dificuldade de aceitar o favor imerecido do pai. Ele acha que ele merece o favor do pai por aquilo que ele faz para o pai. Mas o Evangelho nos ensina que nós dependemos da graça do Senhor para nos relacionarmos com Ele. E se tratando de igreja, bem da verdade que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, nós talvez estejamos mais parecidos com o irmão mais velho, porque nós cumprimos todos os deveres e nós achamos que essas coisas nos tornam bem com Deus. E viver debaixo da graça, viver dependente do Evangelho não é fácil, mas é o melhor caminho. É o caminho que nos cura. No último sermão que eu estive aqui, nós vimos então que o Evangelho não só nos coloca num caminho agradável diante de Deus, nos faz viver diante de Deus, mas o Evangelho é o caminho pelo qual somos transformados. Nós estamos num texto de Paulo, onde ele diz que nós somos transformados de glória em glória, isso é, à medida que nós vemos Deus por meio do Evangelho, nosso ser interior é transformado e constrangido. Então o Evangelho opera a santificação em nós. O Evangelho faz o que a lei não pode fazer. A lei não tem poder de modificar o nosso interior. A lei é boa sim. O Evangelho nos devolve para a lei, mas para um relacionamento diferente, não mais dependendo da justiça da lei, mas agora dependendo da justiça de Cristo. E uma vez que dependemos da justiça de Cristo e contemplamos a face de Deus por meio do Evangelho, por meio daquilo que Cristo fez, então nós somos transformados. E hoje eu quero falar o Evangelho e o nosso relacionamento com o nosso próximo. Como o Evangelho modifica e transforma a forma que eu devo lidar com o meu próximo. Como o Evangelho me transforma e transforma você e nos faz se relacionar de uma maneira completamente diferente, muito mais profunda, honesta e transparente com o nosso próximo. É o que nós vamos ler hoje. Esse Evangelho aqui, no caso, no versículo 11, nós podemos perceber o Evangelho na primeira frase, onde João diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, aqui está o Evangelho. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, isso é o Evangelho. Depois é consequência do Evangelho, nós também devemos amar uns aos outros. E é aqui que muitas vezes a gente confunde. O Evangelho é o que Deus fez. Agora o Evangelho, ele me modifica e modifica você. E ele nos leva de volta para um relacionamento. Nós precisamos entender, primeira coisa, que o nosso Deus, ao nos criar, Ele não nos criou como ilhas, para vivermos isolados uns dos outros. Mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando paramos para pensar sobre quem Deus é, nós vamos ver que Deus é uma trindade. E eles sempre se relacionaram de maneira harmônica, de maneira amorosa. Há um transbordar de amor na trindade. Então quando Deus cria o ser humano, Ele cria o homem com a necessidade de relacionamento. Por isso que você vai ver Deus se referindo a Adão, dizendo assim: não é bom que Adão esteja só.
Por quê? Porque estar só não é agradável. Eu não estou dizendo só na questão de relacionamento com marido e mulher, essas coisas não. Viver sozinho, viver separado, não é algo bom. Porque Deus não é assim. Então é importantíssimo nós pensarmos em relacionamentos. E o Evangelho traz de volta esse verdadeiro relacionamento. Porque quando nós pensamos que Deus nos criou dessa forma para viver de maneira harmônica, para viver de uma maneira agradável a Ele, para espelhar a Trindade, aquilo que a Trindade é, Deus deseja que nós sejamos também, há um problema pelo qual nós nos encontramos, a queda. A queda nos atingiu completamente. A queda atingiu o meu relacionamento com Deus. Eu agora estou separado. A partir da queda, nós nos separamos de Deus, e à medida que nós nos separamos da vida, então todo tipo de corrupção atinge o nosso coração. Agora nós nos separamos de nós mesmos, somos escravos da nossa própria natureza pecaminosa. E outra verdade é que a queda também afeta o nosso relacionamento com o nosso próximo. Imediatamente no capítulo 3 de Gênesis você vai ver já Adão e Eva, que antes viviam harmonicamente. Adão já começa a culpar Eva, Eva já começa a culpar a serpente, e os relacionamentos são desfeitos. No capítulo 4 de Gênesis nós já vemos a primeira família sendo destruída, um irmão matando outro irmão. Mas Deus envia Cristo, e quando Deus envia Cristo, Ele envia para transformar os nossos relacionamentos, primeiro para nos restaurar o relacionamento com Ele, mas depois para transformar o nosso relacionamento com o nosso próximo. E é o que nós vamos tentar ver nessa manhã, tá? Mas primeiro, antes de falar propriamente do nosso relacionamento com o nosso próximo, nós precisamos ver a primeira verdade, que é a força do texto. Se você olhar o texto do versículo 11, você vai ver que há uma força, pelo qual João nos motiva a amar o nosso próximo. Olha o que ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou. Então a primeira verdade que eu e você precisamos entender nesse texto é: nós precisamos mergulhar no amor de Deus por nós. Nós precisamos crer que Deus nos ama. Porque se nós não crermos que Deus nos ama, se nós não tivermos uma convicção que somos amados por Deus, nós não vamos amar o nosso próximo. Porque Deus é a fonte de amor. Deus é de onde se origina todo o amor. Então, para que eu compreenda essa verdade, João vai dizer assim: amados, se Deus assim de tal maneira nos amou, isso nos faz pensar no que vem antes. Porque se Deus assim de tal maneira nos amou, me faz ler o que João está dizendo antes. E a partir do versículo 7, ele começa a tratar sobre o amor. O amor de Deus por nós e o amor de nós um pelo outro. Olha o que ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A primeira verdade que João vai nos dizer é que a origem do amor é o próprio Deus. Por isso que você vai ver várias vezes João dizendo assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque se eu conheço a Deus, eu amo. Agora, eu não conheço a Deus porque eu amo o meu próximo, mas eu amo o meu próximo porque eu conheço a Deus. É essa a verdade que a gente precisa trazer para nós. Se eu não estou conseguindo amar o meu próximo, ou é sinal de que eu sou ainda imaturo na fé cristã, ou é sinal de que eu nunca conheci a Deus, porque Deus é amor. Então, se eu tenho dificuldade de amar o meu próximo, a pergunta que eu preciso fazer é: Senhor, eu ainda sou um bebê na fé? Qual a minha dificuldade de amar o meu próximo? Eu te conheço verdadeiramente? Porque não adianta eu chegar em você e dizer assim: ame o teu próximo. Se você não conhece a Deus, se eu não conheço a Deus, nós não vamos conseguir, porque Deus é a fonte pelo qual jorra todo o amor. E aqui é o seguinte: o Evangelho é a fonte pelo qual jorra todo o amor. Eu preciso crer, eu preciso compreender que eu sou amado por Deus. Michael Reeves, um grande escritor, eu tenho lido muitos livros dele e me recomendo que você leia os livros dele, vai fazer muito bem para a tua alma. Ele diz o seguinte: conhecer o amor de Deus é precisamente o que nos faz amar. Sentir a desejabilidade de Deus altera as nossas preferências e inclinações. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo o seguinte para mim e para você: você precisa crer de todo o teu coração que você é amado por Deus. Você cristão, você que está em Cristo,
Você precisa crer que você é amado por esse Deus. Você precisa crer que esse Deus te ama. Porque se você não crer que Deus te ama, você vai ter dificuldade no seu relacionamento com o teu próximo. Então é importantíssimo termos essa convicção. Por exemplo, se você ler 1 João capítulo 4, versículo 16, olha a convicção que João tem do amor de Deus. Olha o que ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Hoje em dia parece uma heresia falar do amor de Deus pelos cristãos. As pessoas falam assim: não falem mais do amor de Deus. Falem da ira de Deus, ainda que devemos falar. Sim, a Bíblia fala sobre a ira de Deus, a Bíblia fala sobre a santidade de Deus. Mas se referindo a cristãos, nós precisamos entender que nós somos amados por esse Deus e nós precisamos ter convicção desse amor. Porque, de acordo com Michael Reeves e de acordo com João, é esse amor que é a locomotiva que leva todo o resto junto. Eu preciso entender que o meu coração precisa estar assentado nesse amor e crer de todo o coração que eu sou amado por Ele. Eu preciso crer. Mas hoje em dia, como eu disse, virou quase que uma heresia nós dizemos para os nossos irmãos: vocês são amados. Cristo te ama. É claro, porque virou, de uma certa forma, tem dito que Deus ama para pessoas também que não conhecem a Cristo, e não que Deus não os ame, mas a gente não tem às vezes pregado o Evangelho como um todo. Mas nós precisamos entender que cristão tem que ter convicção do amor de Deus. Se nós não tivermos convicção do amor de Deus, nós vamos sofrer. Vai ser pior para nós. E Deus, esse Deus também deseja que a gente tenha convicção do amor dele. Olha lá Romanos capítulo 5, versículo 5, olha o que Paulo diz a respeito do trabalho do Espírito Santo em nós. Olha como é importantíssimo compreendermos que se sentir amado e desejado por Deus é extremamente importante, tanto que o Espírito Santo faz um trabalho dentro do cristão. Olha o que o texto diz. Ora, versículo 5, Romanos 5, 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo faz parte da Trindade. E é interessante que quando a Bíblia nos refere a respeito, no Novo Testamento, a respeito do trabalho do Espírito Santo dentro do crente, uma vez ela vai falar que o Espírito Santo traz convicção de que somos filhos, e o outro aqui nesse texto vai falar que o Espírito Santo derrama. Esse derramar é algo abundante. O Espírito Santo derrama abundantemente que Deus nos ama no nosso coração. Então nós precisamos mergulhar nessa verdade. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que nós somos amados por esse Deus. Isso é extremamente importante, tão importante que uma das pessoas da Trindade faz esse papel dentro de nós. Se não estamos nos sentindo amados por Deus, nós precisamos ir a Ele em oração e dizer: Senhor, o que está acontecendo que eu não estou me sentindo amado? Um termômetro para saber se nós nos sentimos amados ou não por Deus é o medo. É o medo de irmos para o inferno. Esses tempos eu conversava com uma pessoa, ela dizia que tinha medo de ir para o inferno, é um cristão. E eu disse assim: você tem dúvidas do amor de Deus por você. Porque a Bíblia diz que se nós cremos no amor de Deus, o medo é expulso do nosso coração. E nós precisamos crer nessa verdade. Então o amor de Deus é fundamental para o nosso coração. A falta de convicção do amor de Deus por nós nos leva a nos relacionarmos com Ele na base do medo, que é o que eu disse. E se estamos nos relacionando com Deus na base do medo, nós ainda não somos maduros. Eu não estou querendo dizer que quem se relaciona com Deus na base do medo não é cristão. Eu estou querendo dizer que ainda não é maduro o suficiente. Olha o que João diz em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que João está nos ensinando? Se o meu relacionamento com Deus é pautado simplesmente pelo medo de eu ir para o inferno, medo de enfrentar a ira dele, eu ainda não amadureci. Eu ainda não fui aperfeiçoado. Porque o meu relacionamento com Deus deve ser pautado no amor dele.
Não que eu não tenho que temer, por favor, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas o que deve me levar a dizer não ao pecado é o amor por Deus, não o medo. Não o medo. Há o medo de que Deus pode me punir? Sim, é bom, ele freia muitas coisas em nós. Mas nós precisamos entender que o que deve nos mover é o amor e não o medo. A falta de convicção também do amor de Deus me leva a ter relacionamentos distorcidos com o meu próximo. Por não me sentir amado e seguro, eu procuro isso dos outros e geralmente vou sufocar ou exigir amor do outro. O que isso significa? Se eu não tenho o amor de Deus por mim, eu vou sufocar quem está ao meu lado. Eu vou exigir que a minha esposa me ame de uma maneira que ela não foi chamada a amar. Eu vou exigir que os meus filhos deem para mim algo que eles não têm a capacidade de me oferecer. Tudo porque eu quero me sentir amado e seguro. Porque o amor é fundamental na construção do nosso ser, para a gente se sentir seguro. E a gente precisa ter essa convicção. Então, se a gente está se relacionando de uma forma a sufocar pessoas, ou a qualquer coisa nos entristecermos por palavras ou por ações de alguém, então é porque nós ainda não compreendemos o Evangelho. Não que nós não fomos salvos, não é isso que eu estou dizendo, mas ainda não compreendemos o quanto somos amados. Mas talvez você diz assim, eu me sinto amado sim, João, mas mesmo assim eu me relaciono e eu tenho dificuldade em relacionamento com o meu próximo. Eu também tenho muitas, mas o fato é que talvez o amor de Deus é banal para nós. Talvez o amor de outras pessoas sejam mais importantes do que o amor de Deus. Se é essa a realidade em nossas vidas, então nós precisamos confessar que nós temos ídolos. Porque se o amor de Deus não é o mais importante para nós, porque quando ele é o mais importante, não é que eu não quero ser amado, não é isso. Mas quando eu coloco o amor de uma pessoa por mim acima do amor de Deus por mim, eu estou fazendo dessa pessoa um Deus. Eu preciso confessar o pecado da idolatria, o pecado de confiar nesse amor, mais do que confiar no amor imutável de Deus e leal. Então João nos prepara, quando ele diz assim, amado, se Deus assim de tal maneira nos amou, ele quer que a gente olhe para o que Deus fez por nós e que a gente mergulhe nessa verdade. E agora nós vamos ver o que ele vai dizer sobre esse amor. É importantíssimo a gente toda vez estudarmos sobre o Evangelho, para que esse amor inunde o nosso coração. Olha lá o versículo 9, olha o que ele diz. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Quando nós pensamos no amor de Deus, Deus não simplesmente vem e derrama o Espírito Santo sobre nós para dizer que nos ama, mas o amor dele se tornou palpável, se tornou concreto. O amor se manifestou, a manifestação do amor. E o amor se manifestou através de uma pessoa, através de Cristo. Há várias formas pelas quais nós podemos saber que Deus nos ama. Por exemplo, basta olharmos para esse universo e para esse mundo que nós vivemos, nós vamos ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nossas famílias, os amigos que Deus nos concede, os alimentos que Deus nos proporciona ter. Todas essas coisas são algo bom e que Deus nos proporciona. Mas quando nós pensamos na revelação máxima do amor de Deus, a revelação máxima do amor de Deus é o envio do seu próprio Filho. Então, se você quer se sentir amado, você precisa olhar para o Calvário. Se você quer ter convicção do amor de Deus, você precisa olhar que o Filho dele veio a esse mundo. Porque se eu olhar para as circunstâncias, vamos supor que eu adquira esse coronavírus. O fato de eu adquirir um coronavírus não significa que Deus não me ama. Não significa. Porque quantos cristãos morreram ao longo da história por pestes, por lutas, por feras? Mas Deus garante que me ama de uma maneira concreta no envio do seu próprio Filho. E é isso que nós precisamos compreender. A sua vida financeira não é o sinal máximo de que Deus te ama. Nem mesmo a sua família perfeita é sinal máximo de que Deus te ama. O sinal, a garantia de que Deus nos ama é o Calvário, é Cristo Jesus, é o Evangelho. Ele é a garantia de que somos amados por esse Deus. Às vezes nós nos tornamos tão conhecidos das Escrituras que as declarações elas perdem o valor e elas perdem a força.
Olha só o que João está dizendo: nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em Deus haver enviado o seu Filho ao mundo. Olha que declaração é essa. Deus mandou o seu próprio Filho. E João traz um detalhe aqui que é importantíssimo. Ele diz assim: ele enviou o seu Filho unigênito. Como nós precisamos mergulhar nessa verdade? Deus enviou o seu único Filho ao mundo. Deus enviou o seu gozo eterno, aquele pelo qual Deus sempre teve regozijo. Esse universo existe por causa de Cristo, porque Deus, Pai, tem prazer eterno no Filho. O Filho faz o coração do Pai pular de alegria. O Pai sempre se regozijou no Filho por toda a eternidade. O Filho sempre foi a delícia do Pai. E o Pai é a delícia do Filho. Agora pensa esse que é o grande prazer de Deus Pai. E Deus Pai nos envia esse que é a sua maior satisfação, o Filho. É isso que João está nos dizendo. Deus enviou o seu próprio Filho unigênito. Deus não enviou Miguel, Deus não enviou Gabriel, Deus não enviou um arcanjo, Deus enviou o próprio Filho. Pensa no custo desse envio. Mas só o Espírito Santo é capaz de nos mostrar um pouquinho, não a totalidade, porque já, só no céu, e ainda por muito tempo a gente vai aprendendo isso no céu. O custo desse envio, o custo do envio do Pai enviar o Filho amado. Porque todas as vezes que você vê o Pai se dirigindo ao Filho, você vai ver expressões como: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Não é algum prazer, é todo o meu prazer. Por isso, se você está em Cristo, o Pai tem prazer em você, porque você está em Cristo. E é o Cristo que te faz estar bem com o Pai. E esse Pai envia esse Filho. Nós precisamos mergulhar nessas verdades. Essas verdades precisam mudar a estrutura do nosso coração. Não existe nada mais precioso para o Pai do que o Filho. Nada mais precioso. E agora olha por que ele faz isso. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nós só temos vida, João está dizendo, por meio de Cristo. Cristo não é somente a porta de entrada da fé cristã. Cristo é a totalidade da fé cristã. Eu preciso depender de Cristo em todos os momentos da minha vida. Não existe piedade sem Cristo. Não existe relacionamento com Deus sem Cristo. Às vezes nós vemos pessoas falar de sua autopiedade, mas parece que está parte de Cristo. Fala do seu próprio desempenho, mas não pensa no desempenho de Cristo. E nós precisamos mergulhar no desempenho de Cristo. Nós precisamos depender do desempenho de Cristo. Porque é o desempenho de Cristo, é o que Cristo fez por nós que nos dá a força para estarmos bem com esse Deus, para vivermos perante esse Deus. O texto é muito claro: para vivermos por meio dele. Nós só podemos ter vida pelo aquilo que Cristo fez, e não só pelo aquilo que Cristo fez, mas pelo que Cristo nos representa no céu. Você tem um advogado, você não tem, mas você tem alguém agora ao lado do Pai, advogando por tua causa. Logo no segundo capítulo de João vai dizer o seguinte: nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E João é enfático a dizer, por que ele diz assim, Jesus Cristo, o justo? Porque é a justiça de Cristo que me mantém de pé. É a justiça de Cristo que me dá condições de estar de pé. Então, quando eu penso na santidade de Deus, automaticamente eu preciso pensar que há alguém ali como meu fiador, há alguém como meu intercessor, há alguém como meu advogado perante o Pai. Ele é completamente justo. Deus enviou o seu Filho para vivermos literalmente por meio dele. E para vivermos completamente dele. Nós precisamos orar sim, nós precisamos ler a palavra sim, mas sempre na dependência de Cristo. Piedade sem Cristo não é piedade.
Piedade sem depender da ação de Cristo por nós não é piedade, porque Deus não aceita coisas a Cristo. Nós precisamos crer nessa verdade. Só o Filho é completamente amado, só o Filho é completamente justo, e em Cristo somos então amados e justos. Essas verdades precisam tomar conta dos nossos corações. Versículo 10, então ele vai dizer mais uma verdade que a gente precisa entender, porque talvez você olhe para si e você fale assim, mas eu não sou digno, eu piso muito na bola, eu não sou merecedor desse amor. Versículo 10 ele vai dizer o seguinte, porque essas coisas sobem no nosso coração, se você for honesto, você vai ver quão sujo às vezes nós somos. No versículo 10 ele vai dizer assim, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Olha que verdade preciosa que a gente precisa trazer para o nosso coração. Todas as vezes que a culpa estiver tomando conta de nós precisamos lembrar dessa verdade, eu sou o amado primeiro. Ele me viu nesse jeito. Eu preciso crer nessa. É difícil crer nisso. É difícil crer quando a gente está sujo. É difícil crer quando a gente não cumpriu todas aquelas coisas que a gente se prometeu a cumprir. Mas nós precisamos lembrar, como diz o próprio Michael Reeves, todas as vezes que olharmos para nós devemos olhar 1000 vezes para Cristo. Ou devemos sim olhar para nós, para confessarmos os nossos pecados, as nossas faltas. Isso faz parte da fé cristã, reconhecimento de que erramos. Mas devemos depois olhar para Cristo e ver o quanto esse Cristo nos amou, ao ponto de João dizer que Ele enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é, Deus enviou para pagar o preço pelos nossos pecados, para apaziguar, para esgotar completamente a ira de Deus. Cristo tomou todo o cálice do Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós precisamos compreender essa verdade. Olha que amor é esse. Olha que amor é esse. Primeiro, é um amor que se manifestou pelo fato de ele ter enviado o seu próprio Filho ao mundo. Segundo, é um amor que nos mantém vivos, porque Ele nos faz por meio de Cristo estarmos vivos. Terceiro, é um amor incondicional, porque Ele nos amou quando nós estávamos perdidos. E quarto, esse amor nos reconciliou com Ele. Agora, por fim, depois de dizer que Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados, João vai dizer o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. O Evangelho nos põe em contato com o nosso próximo. O Evangelho não me faz somente viver para mim mesmo, me sentindo amado, mas ele me traz de volta para um relacionamento profundo, honesto e verdadeiro com o nosso próximo. Esse amor nos move, literalmente nos move. E eu creio que nós vivemos uma oportunidade nesse momento de expressarmos o amor pelo nosso próximo. Quando nós pensamos no amor de Deus, isso que nós estudamos aqui, nós vimos que o amor de Deus se mostrou prático. Deus não ficou discursando do céu o quanto nos amava, mas Ele mostrou um amor prático. Eu creio que nós temos que fazer perguntas como eu posso ajudar o meu irmão ou alguém que está em necessidade, de maneira prática. De maneira prática. Não adianta eu ligar para alguém e dizer, olha, eu te amo, sendo que essa pessoa vai falar assim, eu não tenho daqui a pouco o que comer. O amor precisa ser prático. Como o amor de Deus, o amor precisa ser manifestado. Nós precisamos entender que Deus está permitindo uma realidade para nós, que sim, nós precisamos agora ser práticos quanto ao amor. Como Saulo disse, eu acho que uma devocional essa semana, uma ligação às vezes faz diferença, que às vezes a pessoa não está precisando. E como nos consola alguém ligar para nós, dizer como que você está bem. Isso é o amor de uma maneira prática. Mas o amor de Deus também é sacrificial. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho ao mundo, isso é sacrifício. O amor nos exige sacrifícios. Sacrifício, às vezes, de abrirmos mão de algo que às vezes é precioso para nós, para estender isso ao nosso irmão. Algo que talvez nos traga mais conforto e abrirmos mão de algumas coisas por sacrifício, para espelharmos esse amor.
para as pessoas se sentirem amadas pelo amor de Deus através de nós. É momento de doarmos o nosso tempo, se tiver condições e recursos. Abrirmos mão, talvez, de um estilo de vida mais luxuoso nesse momento, em prol daquele que mais necessita. Nós precisamos compreender essa verdade. O amor é sacrificial e nada que a gente faça se compare ao amor sacrificial do próprio Pai, que nos amou dando o seu próprio Filho. O amor de Deus também se mostrou incondicional. Ele não olhou a quem. Ele viu perdidos. Ele viu pessoas completamente perdidas. E ele foi incondicional. Nós precisamos também entender que além do amor sacrificial e prático, nós precisamos amar inclusive os nossos inimigos, inclusive aqueles que talvez você diga assim, mas esse não merece ser ajudado, esse não merece isso ou aquilo. Mas nós precisamos compreender sim que o amor nos exige isso. Amarmos de uma maneira incondicional, inclusive aqueles que nos magoam, aqueles que são rebeldes. Então, meus irmãos, que a gente possa mergulhar no Evangelho. Que a gente literalmente mergulhe na verdade do Evangelho, para que esse Evangelho seja o combustível para amarmos os nossos irmãos. Como eu disse, nós temos uma oportunidade única agora. Oportunidade única de enxergar quem está sofrendo. Eu não vou citar nomes, mas aqui é uma pessoa da igreja que eu e a Emma particularmente nos sentimos amados pelo serviço. Às vezes você pode amar uma pessoa dedicando tempo daquilo que você é capaz de fazer. Eu creio que todos nós, Deus nos deu dons e habilidades para servirmos. Deus não deu dons para nós, para que a gente guardasse para nós mesmos. Mas Deus nos deu dons para que servimos. Então você possa orar, Deus, de que maneira eu posso espelhar o teu Evangelho através da minha vida? Talvez você seja uma pessoa que entende de finanças. E talvez você possa ajudar um irmão que não entende tanto. A como ele passar esse tempo sem sofrer tanto. São várias as possibilidades que nós temos de demonstrar amor. São várias. E eu tenho certeza, Deus foi generoso com a comunidade de Atos, Deus tem sido generoso com a igreja, Deus levantou várias pessoas com vários dons. Esses dias eu vi no Facebook uma pessoa que fez um bolo de chocolate e mandou para outra. Isso pode parecer muito simples, mas não é. Eu me lembro quando o pastor Messias contava que às vezes era uma noite fria, ele descia com uma sopinha que a dona Vani tinha feito e levava para o porteiro. São mas que faz com que as pessoas se sintam amadas em tempo de sofrimento. Que o Evangelho modifique as estruturas do nosso ser. Que o Evangelho tire os olhos de mim mesmo e me faça olhar para o meu próximo. Pois quando eu ajo dessa forma, quando eu e você agem dessa forma, nós imitamos a Deus. Eu queria concluir com um texto de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós somos filhos, e como filhos somos chamados a imitar o nosso Pai. Olha o que Paulo diz no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Somos filhos amados, agora somos chamados a imitar esse Deus. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que antes ele vai dizer assim: sede bondosos uns com os outros, compassivos, perdoem uns aos outros, ande em amor, ande em amor. Então, eu deixo essa palavra para você nessa manhã. Mergulhe no Evangelho, para que você tenha condições de amar o teu próximo. E se você não tem se sentindo amado por Deus, ou você se sente amado por Deus, mas o amor de Deus por você não faz muita diferença, talvez. Talvez a gente se sinta amado, mas esse amor não faz diferença.
Então talvez seja o momento de caçarmos os ídolos do nosso coração e vermos qual amor é mais importante do que o de Deus. Porque quando o amor de Deus é o mais importante, ele modifica as estruturas do nosso ser. Queria chamar a Ju e a Paulinha aqui para a gente ter um tempo de louvor. E depois nós vamos orar por vocês. Vamos ter um tempo de oração, um tempo de confessarmos os nossos pecados. Não tem visto que no seu coração que você não ama, fala para Deus: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero verdadeiramente conhecer quem o Senhor é, para que eu possa amar o meu próximo. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém, Pai. Nós queremos, Pai, nessa manhã, que o Senhor sonde os nossos corações, Pai. Às vezes a gente tem olhado, Senhor Deus, tentado amar, não percebido que o problema de não amar está em não conhecer o Senhor, Pai. E achamos que conhecemos o Senhor, mas a Tua palavra é muito clara, Pai. Quem conhece o Senhor ama. Nós queremos Te conhecer, Deus. Nós queremos experimentar do Teu amor, Pai. Nós queremos, Senhor, viver dependentes desse amor, para que a gente possa olhar para o nosso próximo, para que a gente possa estender a mão àquele que está sofrendo nesse momento, Pai. E não mais por interesses de receber algo em troca, mas simplesmente porque nós imitamos o Senhor, porque a fonte que jorra dentro de nós é o Senhor. Senhor, se a gente tem certeza do Teu amor, mas esse amor faz pouca diferença para nós, Pai, traga à tona em nossos corações quais são os ídolos que nós levantamos dentro de nós, Pai. Que amor é mais importante que o Senhor, ao ponto do Teu ser banal para nós, Pai. Sonde o coração da Tua igreja. Que, Senhor, que o Senhor traga a tristeza segundo o Senhor, porque é necessária para que a gente aprenda, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, a gente possa confessar ao Senhor
E, Senhor, se não temos amado, nos perdoe por não conhecermos o Senhor. Talvez nós temos informações a teu respeito, Pai. Nós não te conhecemos, Pai, porque o Senhor é amor. Ajude essa igreja. Dê sabedoria aos nossos irmãos que estão em casa, para que de alguma forma eles venham ser bênção para os seus vizinhos, venham ser bênção para os seus parentes nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, derrama do teu amor sobre a tua igreja, Senhor. Derrama o teu amor sobre nós, Pai. Traz mais convicção de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, Pai. Que isso inunde o nosso coração, Pai. Ajude-nos a tirar os olhos de nós mesmos quanto aos nossos méritos. Ajude-nos a olhar para os méritos de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do amado Espírito Santo esteja com você e com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Deus te abençoe, bom domingo para você e uma ótima semana.